Se você sempre quis um sketchbook tipo o Moleskine para ficar se achando um artistão ou artistona descolada, então esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu me chamo Ricardo e nesse vídeo aqui você vai aprender como fazer sketchbook costurado estilo Moleskine para você encher de desenhos da hora. Eu resolvi fazer esse tutorial porque muita gente me perguntou como faz o sketchbook de lombada quadrada, aquele tipo livro, tipo Moleskine, que é mais grosso e aceita mais páginas. Então, atender a pedidos, aí vai o tutorial. Como de costume, eu vou deixar algumas dicas de como você pode utilizar o sketchbook de maneira criativa para te ajudar na sua evolução no desenho, na arte. Mas caso você não queira ouvir, queira ir direto para o tutorial, tranquilo, é só ir no tempo que vai aparecer aí na sua tela, sem problema. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Nos últimos tempos, o uso mais legal do sketchbook que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante na minha prática é transformar ele como se fosse num diário de criatividade, uma área onde você pode fazer experimentação. E isso é bem legal porque tem certos momentos, né, que a gente fica meio desanimado com o desenho, bate um pouco de preguiça às vezes de desenhar, né, porque acontece da gente ficar tão fissurado no estudo, ficar ali tão focado nos fundamentos, né, de ficar ali, não, preciso melhorar, preciso isso, preciso aquilo. Então isso acaba gerando uma certa cobrança na gente, uma pressão. E aí a gente precisa despressurizar, a gente precisa encontrar outra maneira de desenhar para resgatar o nosso ânimo, ficar de novo motivado ou motivada para continuar desenhando. Então, esse tipo de sketchbook, de forma criativa e de exploração, vai te permitir trazer um pouco mais de leveza para a sua prática. Isso de cair o ânimo, a motivação em relação ao desenho é normal, acontece com muitos desenhistas, também acontece comigo de vez em quando, e é parte do processo, tá? E isso daí é um sinal de que você precisa equilibrar um pouco mais sua prática. E normalmente é muito sobre isso, de você começar a brincar novamente com o desenho, de não ser algo só de obrigação, algo que você precisa cumprir uma tabela, né? De você resgatar um pouco dessa diversão, dessa leveza da prática do desenho. Então, para equilibrar um pouco mais a minha prática, eu estava precisando então desse momento de diversão, eu busquei um curso, fui naqueles sites famosos aí, de vários cursos baratinhos, e encontrei um do Adolfo Serra, um artista espanhol, se eu não me engano, e aí ele ensina técnicas criativas para você preencher seu sketchbook. Eu achei bem legal, me ajudou bastante, trouxe um equilíbrio de fato para a minha prática. Eu vou mostrar alguns, né? Vou mostrar o meu sketchbook, como que eu fiz e como que você pode fazer também. Vou dar algumas dicas desses exercícios que ele ensina, beleza? Então vamos para a mesa. O sketchbook criativo ou de experimentação, ele é livre de qualquer regra, de certo, de errado, de bonito, de feio. O objetivo aqui é só se divertir com o desenho e a pintura, é você realmente brincar com a arte. E aí, para te ajudar nisso, você pode utilizar técnicas bem inusitadas, por exemplo, desenhar sem olhar para o papel, de olhos fechados. Por exemplo, esse aqui, eu peguei um objeto, né, eu observei ele, que é um controle de PlayStation, e depois eu só desenhei ele de olhos fechados, sem olhar para a folha, sem olhar para nada, e aí saiu isso aqui, essa coisa muito doida, um desenho abstrato. Uma outra maneira é desenhar com a mão oposta à que você utiliza. Eu sou destro, então eu utilizei a mão esquerda e dá uma olhada nesse desenho tudo torto, tudo tremido, mas essa é a proposta mesmo, não é ser bonito, mas simplesmente quebrar o padrão e se divertir, fazer algo diferente. E aí você pode fazer outras coisas bem doidas, por exemplo, desenhar com as duas mãos ao mesmo tempo, com dois lápis diferentes, por exemplo, nesse aqui, né? Eu peguei dois lápis e fui desenhando, criando simultaneamente, dá meio que um nó no cérebro, mas é legal porque estimula, né? Então é uma forma diferente de criar. Uma outra aqui que é legal é desenhar uma mancha aleatória no papel e desenhar o objeto, por exemplo, um objeto, nessa mancha aqui, né? De alguma maneira encaixar ele aqui. E um outro exercício é deixar ele, de humanizar esse objeto no caso, né? Transformar ele num personagem. E aqui eu fiz o controle como se fosse um monstrinho com os braços gigantes, né? Que seria o joystick aqui, e um corpinho pequeno. Um outro exercício bem legal, bem divertido, é você utilizar uma página dupla do seu sketchbook e desenhar só um tema específico. Aqui no caso eu escolhi piratas, e aí eu utilizei diferentes mídias também, né? Eu utilizei caneta nanquim, brush, carvão, né? Lápis carvão, canetinha, canetão aqueles igual de quadro branco, lápis de cor, lápis normal. Então você pode ir mesclando, né? Você pode ir misturando diferentes mídias, pode até usar guache, aquarela, enfim, tudo que você tiver aí para você ir brincando e criando livremente. E o objetivo aqui não é ficar bonito, é simplesmente você soltar mesmo o que está aí na sua cabeça e se divertir nesse processo. E experimentar, né? Tem muito disso, né? Da experimentação de fato para você sair do seu padrão. E todas essas atividades, essas técnicas, a gente não visa fazer um desenho lindo, perfeito, com os fundamentos corretos. Aqui, na verdade, ele é bem mais ilustrativo, não tem o certo e errado,
Ele é um desenho mais plano mesmo, simplesmente para você se divertir, não ter nenhum tipo de regra na hora de você criar, porque de regra já basta o nosso estudo, né? A gente já aprende super delimitadinho ali, né? Bonitinho. Então, esse caderno, esse sketchbook é de fato para você soltar a mão, soltar a mente, sair das obrigações, sair do modo padrão que a gente está acostumado no cotidiano e simplesmente experimentar, criar e se divertir no processo. Quais são os benefícios de usar o sketchbook dessa maneira criativa e de exploração? O primeiro benefício é que você tem a grande oportunidade de voltar a ser criança mais uma vez, no sentido de desenhar por desenhar, de fazer arte por fazer arte, ou seja, apenas de se divertir, sem nenhum tipo de regra, de obrigação ou esperando algum tipo de resultado. Porque quando a gente estuda, quando a gente está muito obstinado, né, com muita determinação, porque talvez quer melhorar rápido, quer trabalhar com isso, com arte, então a gente acaba acelerando o processo, ficando muito bitolado nisso, né? Então, esse tipo de resgate, né, de ter esse momento de criança, de leveza, equilibra a nossa prática e traz um pouco de alívio, de ânimo também, resgata a nossa energia e a motivação com o desenho. O segundo benefício de você utilizar o sketchbook de forma criativa e de exploração é que ele te permite se libertar do perfeccionismo, porque o perfeccionismo, na verdade, ele se torna uma algema, algo pesado, é tipo um carrasco, né? Então, nesse espaço protegido do sketchbook, você meio que se liberta dele e consegue fazer tudo que você quiser de forma livre, com muita leveza, porque ali, nesse espaço, você se propõe a fazer, às vezes, desenhos feios, digamos assim, né? Porque o importante ali é experimentar, é testar mídias, é fazer algo que você nunca fez, desenhar temas que você nunca desenhou. Então é um ambiente que ele está livre de certo e errado, de bonito e feio. E isso é ótimo, isso traz uma leveza absurda para a nossa prática e isso é fundamental para a gente resgatar o nosso ânimo com o desenho e continuar estudando, praticando e evoluindo na nossa jornada artística. O terceiro benefício desse tipo de sketchbook é que ele se torna como se fosse uma terapia em movimento, uma arte-terapia ou uma meditação em movimento, como eu costumo chamar, porque é um ambiente muito seguro, muito leve, que te dá tranquilidade e te faz desconectar das obrigações, da realidade. É uma maneira de você se relacionar com o desenho bem diferente do padrão que a gente costuma fazer, né, que é muito pautado pelo estudo, pela evolução, pelo progresso, pelo resultado. Então, nesse ambiente, tudo fica mais tranquilo, mais leve e te ajuda até mesmo diminuir o estresse, diminuir o acelero da vida, sair um pouco do caos da nossa rotina e das nossas obrigações. Beleza, então vamos começar a montar o nosso sketchbook. E o primeiro eu vou falar dos materiais que a gente vai utilizar para fazer esse caderninho. Você vai precisar de linha de costura de qualquer cor e também uma agulha, também de qualquer número, de preferência uma mais fininha, né? Não tão grossa, porque senão vai ser difícil de passar pelas furações das páginas. Folha de sulfite para o miolo, né? Para as páginas, e aí pode ser de qualquer gramatura, no caso eu vou usar de 90 gramas, para fazer um caderninho mais resistente, mas pode ser de 75 gramas e você pode até inclusive usar outros materiais, né? Pode pegar um papel mais grosso, 180 gramas, só que aí no caso, né, você vai precisar usar menos folhas porque é mais grosso, né? Meio que o dobro desse aqui de grossura, então você vai usar menos folhas, mas funciona igual. Você pode usar também papel de aquarela, enfim, mas é o mesmo processo, né? Quanto mais grosso, menos folhas você vai conseguir utilizar. Você vai precisar também de um papel um pouco mais grossinho para fazer a capa, e aí pode ser um canson, 200, 300 gramas, ou um papelão que você tiver aí, né, um papel mais grosso que você tem aí à mão. No caso, eu vou utilizar esse craft, se não me engano é 120 gramas. Eu tenho um de 300, mas eu acho muito grosso, então eu prefiro usar esse aqui que ele é mais maleável, vai facilitar mais o processo na hora de fazer a capa. Você vai precisar de cola branca, régua para a gente medir as furações, um estilete para a gente cortar as sobras do papel, uma faquinha com serra, pode ser essas de cozinha mesmo, já está de bom tamanho, ou aquelas serrinhas de madeira, também serve muito bem. E é legal também esses prendedores, esses clipes aqui, para a gente prensar o miolo, ficar segurando eles bem firme. Isso aqui é legal para a gente usar. Bom, os primeiros passos para a gente montar esse sketchbook é bem parecido, bem semelhante com o vídeo que eu fiz anterior, que é aquela costura mais simples. Vai mudar mesmo só nessa parte da costura. Então eu vou falar aqui, vou explicar novamente. Quem já viu pode avançar um pouco mais o vídeo aí, tranquilamente, beleza? Então, ó, o primeiro passo é dobrar as folhas sulfite no meio. E aí se atente bem aqui, né, para alinhar legal. Quanto mais você acertar no alinhamento, mais correto vai ser a furação, mais legal vai ficar o seu sketchbook, né? Porque se ficar torto, o miolo fica torto,
no final, na colagem, ele vai ficar estranho, vai ficar literalmente torto mesmo, né? Seu sketchbook fica estranho. Em relação à quantidade de folhas que você pode utilizar, é o seguinte. A gente vai fazer a montagem do sketchbook em blocos de 4 folhas, né? A gente vai colocar 4 folhas, uma dentro da outra, e aí isso vai totalizar 16 páginas, certo? Porque são 4 folhas, e a gente tem o frente e o verso, e o frente e o verso do outro lado. Então, cada folha são 4 páginas, 4 folhas vezes 4 páginas, dão 16 páginas no total a cada bloquinho desse aqui. Então, para a gente fazer corretamente, né, fazer o número de páginas correto, o número de folhas correto, a gente precisa fazer múltiplos de 4. Ou seja, fazer, por exemplo, 40 folhas para dar 10 blocos. No caso aqui, eu vou utilizar 32 folhas, totalizando 8 bloquinhos de 4 folhas, porque eu preferi fazer um pouco mais fino, né? Eu não gosto de sketchbook muito alto, porque atrapalha para desenhar, né? Eu não acho legal. Então, eu vou fazer um pouquinho mais fino, porque também essa folha é mais grossa, né? 90 gramas. Então, eu decidi fazer dessa maneira. Mas aí você pode fazer na grossura que você desejar, mas tem isso em mente, né? Para desenhar, quando ficar muito alto aqui, seu braço fica um pouco mais em cima. Eu, particularmente, não gosto muito. Então, eu prefiro manter um sketchbook um pouco aí mais fininho. E aí é o seguinte, feito a dobra das folhas, agora a gente vai vincar, reforçar essa dobra para a folha ficar bem amassadinha, bem retinha, e o nosso bloco ali do miolo das folhas ficar bem legal. E aí a gente vai utilizar aquele famoso transferidor, né? Agora eu sei o nome disso aqui, porque me falaram nos comentários, eu não sabia. Então, a gente pode utilizar um transferidor ou qualquer tipo de material, objeto que seja mais arredondado. Aqui no caso, o meu transferidor ele é mais rebaixado. E aí fica legal de fazer aqui o vinco, né? Fica bem certinho, bem legalzinho. Mas você pode utilizar qualquer tipo de objeto. Você pode utilizar, por exemplo, que nem eu comentei no outro vídeo, essa parte aqui de trás do estilete, que é mais arredondado, vai dar um efeito parecido, tá bom? Então, basicamente, é só reforçar a região do vinco. É só a gente esmagar um pouco mais a folha aqui para ela ficar bem retinha. Depois de ter vincado todas as páginas, agora a gente vai fazer a demarcação da furagem. E aí, como que a gente faz? A gente pode utilizar a régua, pode abrir uma folha delas. E aí, a partir do meio, a gente vai definir buracos, né, furos, de 2 em 2 centímetros. Então, você define o meio, aqui tem 21 centímetros, daria aí mais ou menos 10 centímetros e meio, né? Varia aí o tamanho da sua folha. Então, faça aí mais ou menos, não precisa ser super certinho não, tá? Não vai aparecer muito no seu caderno. E a partir daí, você pode então contar furagens de 2 em 2 centímetros. Por exemplo, de 10 centímetros, eu vou para 12. De 12 para 14, 16, 18. E aqui no outro lado eu faço a mesma coisa. 10 centímetros, 8, 6, 4 e 2. Feito isso, a gente vai alinhar todas as folhas, vai colocar essa linha aqui, essa folha que a gente demarcou em cima e vai fazer a passagem, né, dessa medição para todas as outras folhas. A gente vai riscar aqui para definir qual é a furagem em todas as outras folhas. Mas para isso é bem importante você alinhar certinho aqui, fazer bem bonitinho, ver se está certinho, bem alinhado e pregar também. É super importante você utilizar esse tipo de clipes, né? Pode ser um grampeador, ou como chama, não? Pregador, aqueles de roupa, por exemplo. Enfim, qualquer coisa que você tiver aí para segurar, para manter ele firme e não desalinhar, né? Porque se você fizer assim torto, desalinhado, tô exagerando, tá? Mas enfim, se você fizer meio desalinhado assim, não vai ficar legal, né? Na hora de costurar, o seu miolo, essa parte aqui das folhas vai ficar assim desalinhado, vai ficar feio, vai ficar muito perceptível. E aí a única solução que você pode fazer para resolver isso, quando ele está desalinhado, é refilar, ou seja, cortar. Só que isso dá um trabalho gigantesco. Então, quanto menos você errar nessa fase, melhor, mais bonitinho, mais organizado fica o seu sketchbook.
Feito isso, agora a gente vai utilizar a serrinha ou a faca aqui com serra para ajudar a gente a fazer a furagem. Essa é a maneira mais rápida que eu encontrei para fazer isso, em vez de ficar furando folha por folha. Essa então é uma maneira que a gente faz tudo de uma vez só, tudo alinhadinho, bonitinho. Então é isso, é só você segurar na vertical aqui a faquinha e seguir as linhas que você demarcou para as furagens. E aí quanto melhor você fizer isso, mais bem demarcadinho em todas as folhas, melhor vai ser o próximo processo, que é da costura. Então você pode avançar aí 1,5 mm, um pouco mais para frente aqui, né, para dentro da folha, para conseguir furar legal e a agulha passar facilmente, senão vai te dar muito trabalho e vai estragar as folhas, né, vai amassar, se você ficar mexendo muito nas folhas, acaba gerando esse problema. Então faça a furagem bem legal, bem demarcada, para evitar qualquer tipo de problema, dificuldade no próximo passo. Feita a furação, agora a gente vai fazer os bloquinhos de 4 folhas cada um. Feita a montagem dos nossos bloquinhos de 4 folhas, agora a gente vai começar a costurar. E aí a gente vai pegar então a agulha, a linha de costura e vai pegar um comprimento bem razoável aí, bem grande. Não tão grande, né? Porque senão começa a embolar na própria linha, né? Fica meio difícil de manusear. Mas um comprimento legal aí. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai costurar cada um desses bloquinhos individualmente e continuar com a mesma linha conectando com outro bloquinho. Então a gente vai precisar de uma linha um pouco maior para não ficar emendando toda hora, né? Parando o nosso processo. Então é legal fazer uma linha um pouco maiorzinha. Mano, o momento mais difícil do tutorial é colocar a linha na agulha, bicho. Muito difícil. Foi? Então vamos lá, qual que é o processo? A gente vai pegar o primeiro bloquinho e vai começar colocando a agulha nesse primeiro buraquinho que a gente fez, aqui bem no canto, numa das extremidades. Começando por fora, tá? Passou a agulha, puxa a linha. E aí a gente passa de volta a agulha para o lado de fora, através do próximo buraco. E aí não tem segredo, é ir e voltar até o fim. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto a falar de novo, explicar de novo. E aí, depois que você passou no último buraco, você vai voltar simplesmente pelos mesmos buracos que você havia passado a agulha. Então, aqui estou no último, volto nesse anterior e continuo o processo até o início novamente. Aí chegando nesse momento que a gente voltou para o início, né? O que a gente faz? A gente vai dar um nó e para isso a gente vai passar por baixo aqui a linha, né? Por baixo dessa primeira pontezinha que a gente fez, puxar a linha e passar a agulha por entre esse arco que a gente fez aqui, tá? Então a gente põe a agulha no meio e vai puxar para ela dar um nó. Opa, só não quebra a câmera. Depois que a gente deu o nó, a gente vai voltar pelo mesmo buraco para o lado de fora do miolo.
E agora a gente vai pegar um outro bloquinho e vai continuar o processo com a mesma linha. E a gente vai então unificar os dois. E aí é o mesmo processo, você vai enfiar a agulha aqui nesse primeiro furo, na parte superior. Vai passar para o lado de fora novamente. E agora que o processo muda um pouco. A gente não vai fazer individualmente, né? A gente vai ter que costurar um no outro. E para isso, a gente vai passar por essas linhas que a gente fez anteriormente. Então, repara aqui, ó, acabei de passar por esse buraco, né? Vim por aqui, saí por aqui. E agora eu vou alinhar as folhas e eu vou passar nesse vão aqui, nessas duas linhas, nessa linha que eu fiz anteriormente. Vou passar por aqui. Depois eu volto mais uma vez, passando por essa outra linha aqui por baixo dela. Então, a gente vem aqui com a agulha por baixo para fazer uma volta nessa linha de baixo inferior, porque assim a gente vai juntando os dois bloquinhos, e eles vão se firmando, né? Costurando um no outro. E é esse o processo durante todos os buraquinhos aqui. A gente vai sair, passar por um, voltar por outro, voltar para dentro, né? A gente agora vai retornar aqui para dentro desse mesmo furo que a gente passou. E aí a gente faz esse mesmo processo até o fim desse bloquinho aqui. E aqui nesse processo é interessante você dar uma puxadinha nas linhas, para elas ficarem um pouco mais firmes. Porque senão o caderno vai ficar bambaleando, né? Vai ficar frouxo, vai ficar dançando e não fica legal, tá? E aí, quando você chegar no último furo, a gente não vai voltar como a gente fez no primeiro. A gente vai continuar o processo costurando bloco em cima de bloco. Então, você passou pelo último buraquinho aqui, está na parte de fora. Pode passar nessa parte inferior aqui, né, por baixo dessa linha do bloco de baixo. Puxar para dar uma segurada, né, para eles se costurarem. E continuar o processo de costura da mesma maneira que a gente fez aqui nesse segundo, porém de forma invertida, né? A gente vai começar aqui da parte de trás, do final, e voltar para a parte inicial, dessa maneira aqui. E segue o processo por todos os furos da mesma maneira. Chegando no final, o processo se repete. Quando sua linha estiver chegando ao fim, a gente vai cortar e vai unificar com outra linha. Depois de juntar, é só seguir o mesmo processo normalmente. Uma outra maneira de você juntar as linhas, né, de você continuar depois que sua linha acabou, é você dar um nó com a linha anterior aqui nessa parte inferior. E aí, com essa linha nova, você passa aqui por baixo e também dá um nó, né? Porque aí você vai ter um controle melhor, né? Não vai ficar estourando a linha ou o nó vai ficar do outro lado do miolo. Então, assim a gente esconde melhor essa junção das linhas.
No último ponto, a gente faz o mesmo processo, passa a linha aqui por baixo e dá um nó. A gente vai finalizar então com um nó e vai cortar a linha. Aí você pode dar um outro nó para segurar mesmo, né, para não ter problema de escapar essa linha. E agora você pode cortar qualquer tipo de rebarba aqui que ficou muito grande dos fios, das conexões. E aí, para finalizar o miolo, para deixar ele mais firme, mais bonitinho, mais certinho e alinhado, a gente vai passar uma camada de cola e vai prensar ele e deixar ele reservado até ele ficar bem firme. Você pode fazer isso com um pincel, como eu estou fazendo, ou com o dedo mesmo, da forma que for mais fácil para você. Passada a cola, a gente dá uma alinhada nos bloquinhos, né? Porque eles acabam ficando meio desalinhados mesmo. E aí a gente pressiona eles com o grampo para eles ficarem colados bonitinhos. Bom, eu deixei meu caderno secando algumas horas e ele já está seco, ele já está bem preparado aqui para manuseio. Então, ó, tá bem firme, bem sequinho. As páginas já abrem normalmente, tranquilamente, tá normal, já daria até para usar ele dessa forma. Bom, o miolo não ficou extremamente perfeito, aquele primor, ele tá com umas imperfeições aqui, não é uma coisa que você diria assim, nossa, como o Ricardo é bom em fazer sketchbook, que incrível, que perfeição, que beleza de sketchbook. Mas ele funciona, tá bom? Agora a gente está na reta final do nosso sketchbook, quase terminando. A gente vai para a parte da capa. E aí como é que é o processo? A gente precisa definir qual que é a altura do nosso miolo. Vai pegar uma régua e vai medir qual que é o tamanho dele aqui e transpor no meio dessa folha. Dessa maneira, eu vou medir aqui qual é o miolo, qual que é o tamanho do miolo. Esse meu miolo está mais ou menos aqui 9 milímetros, um pouco menor, mas eu vou deixar com essa margem aqui para ele não ficar muito justo, muito colado. Então, eu vou reservar aqui, depois de pegar essa informação, vou reservar, e aí vou fazer o seguinte, eu vou encontrar qual é o centro da minha folha aqui, vou medir lateralmente, e vou encontrar o centro. Depois de encontrar o centro da folha da capa, a gente vai colocar a medida da altura do miolo, ou seja, no meu caso, são 9 milímetros. E aí eu vou fazer 4,5 milímetros, mais ou menos, né, para cada um dos lados dessa linha que eu fiz. Feito isso, a gente vai dobrar a capa nessas linhas que a gente acabou de encontrar para fazer a lombada quadrada certinha aqui, né, para encaixar bonitinho. E aí, quanto mais grosso for o seu papel, mais cuidado você vai precisar ter na hora de dobrar, porque a tendência de um papel mais grosso é de romper as fibras e ficar meio estranho, né? Meio rasgado mesmo, literalmente rasgado a fibra e vai aparecer, vai ficar com um aspecto meio estranho. Então, para você dobrar papel grosso, você tem que ir dobrando aos poucos e forçando levemente e para os dois lados, dessa maneira aqui. Você dobra mais ou menos, não vinca tudo, porque dessa forma vai amassar, né, rasgar as fibras. E aí então você vira do outro lado e continua o processo, né? Você faz a dobra do lado oposto para ele ir cedendo as fibras, para as fibras irem se acomodando de acordo com essa dobra que você quer fazer. Então aos poucos você vai fazendo esse movimento, inverte novamente, tá vendo? Ó? Aqui a fibra fica um pouco mais bonitinha, né? Não vai raspar, não vai rasgar nada, não vai ficar estranho. Então é dessa maneira que a gente faz essa dobra. E aí quando ela ceder legal, você pode dar uma pressionada a mais para de fato vincar esse papel. Agora é só fazer o mesmo processo desse outro lado aqui. Uma outra dica que eu dou para facilitar a sua vida é o seguinte: você pegar o estilete
e usar ele do lado oposto, ou seja, não vai usar lâmina, né, senão você vai cortar o papel, mas usar essa parte aqui de cima para dar uma rasgadinha de leve na fibra do papel, principalmente se for um papel mais grosso, para ele dar uma cedida e facilitar a dobra. Dessa maneira aqui, ó. Então você inverte a lâmina, põe na linha onde você quer, e então dá uma forçadinha para ele riscar um pouco a fibra. E aí, isso vai te ajudar a dobrar com mais facilidade. Ó, tá vendo como ficou muito mais fácil? Ele dá uma cortadinha na fibra, isso ajuda muito a fazer esse processo. Tá vendo? Nossa, ficou muito mais fácil. E aí tá feita a dobra da nossa capa. Você pode testar no seu miolo, ver se tá certinho. Ó, tá bem justo, bem legal. E agora a gente pode desenhar na nossa capa antes de colar. Terminado o desenho da capa, chegou o grande momento da gente finalizar o nosso sketchbook colando o miolo com a capa. Ó, mas já dá pra ver que vai ficar bonitão, hein? E aí não tem muito segredo, é você pegar a cola, passar em todo o miolo, né, todo o comprimento da capa, para fixar bem e ela não descolar, né? E aí você pode usar o pincel, o dedo, fica a seu critério. Pode ser também diretamente na capa ou no miolo, ou nos dois, né? Às vezes até melhor. Eu costumo passar nos dois. Então é só espalhar bem a cola. Não tem problema se sair um pouco, porque até na hora de prensar os dois aqui, a cola vai ir um pouco para o lado e vai grudar nessa primeira e na última página. E é até bom para ele fixar melhor e não andar muito o caderno, sabe? Para a capa ficar realmente bem presa. Então não se preocupa de fazer extremamente perfeito aqui. Passou da cola, agora é só juntar. Então vê o lado mais bonitinho, aonde está mais legal aqui no seu sketchbook. Eu acho que esse lado mais legal, a parte de cima. Então vou deixar dessa maneira. E a capa, né? Ver se tá certinho, né? Vai que você cola de ponta cabeça aí, sei lá, né? E aí, só colar. Posiciona bem a linha. Dá aquela pressionada pra cola pegar no miolo. E aí dá uma apertada pra cola espalhar. Talvez saia aqui um pouco nos cantos. Normal, só limpar. E agora é só deixar secar. O mais indicado é colocar embaixo de livros pesados, vários livros empilhados, para realmente fazer uma pressão, dar aquela finalizada no caderno, beleza? Então deixa ali algumas horinhas para secar bem o seu caderninho, o seu sketchbook. Depois de algumas horas sendo prensado embaixo de livros, nosso sketchbook está pronto. Então dá uma olhada, fica bonitão, perfeitinho a capa, já funciona normalmente, já dá para desenhar, fazer umas ilustrações aqui da hora. E é isso aí, ó. Tá pronto. Agora, se você quiser cortar essa parte que ficou para fora, é só você utilizar uma régua e o estilete, tá? Eu vou refilar manualmente, mas muita gente mandou a dica nos comentários do vídeo anterior que você pode levar o sketchbook para uma gráfica rápida, algo do tipo, e normalmente eles fazem esse refile numa máquina. Então é muito mais seguro, muito mais prático, vai ficar mais bonito também. Então é uma maneira de você evitar se machucar, né? Porque esse processo é meio difícil mesmo, então tome cuidado, eu recomendo fazer isso. Mas caso você queira fazer em casa, uma outra dica que comentaram no vídeo anterior é que em vez de usar força, é importante usar, na verdade, a paciência. Passar levemente várias vezes, repetidas vezes, para não ter o perigo de escapar o estilete, né, de se machucar. E também é isso, assim, né, não é força bruta, é técnica. Então vamos pacientemente passando várias vezes com leveza e aí cortando aos poucos. E aí uma outra dica que eu costumo dar também é o seguinte, em vez de cortar só a parte branca, eu costumo cortar um pouco da capa também, porque assim fica um pouco mais alinhado, pelo menos na minha experiência, funciona melhor dessa maneira. Então eu retiro sempre 1 ou 2 milímetros aqui para cortar tudo de uma vez e ficar certinho, bonitinho, alinhadinho, tá bom? Vou utilizar esse papelão branco aqui embaixo para não riscar minha mesa, porque é onde eu desenho.
Realmente fazer o refile com estilete bem leve, devagar, com paciência, o resultado foi melhor do que o outro vídeo que eu fiz com mais força e mais seguro também, foi muito mais fácil. Ainda está um pouco imperfeito, né? Não tem como fazer 100% correto, mas uma outra dica que deixaram também nos comentários é você passar uma lixa, seja uma lixa de unha mesmo, ou aquelas lixas de madeira fininha, sabe? Bem suavezinha, só para tirar essas imperfeições pequenas, também vai deixar um efeito legal. Se esse tutorial de como fazer sketchbook costurado estilo Moleskine te ajudou, então deixa seu like aqui embaixo porque isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar produzindo mais vídeos legais como esse aqui. E se você está chegando por aqui agora no canal, curtiu o conteúdo, então se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!